Fala pessoal, continuando então a resolver o livro 9, questão 206. Determine os ângulos agudos de um triângulo retângulo, sabendo que a mediana e a bissetriz relativas à hipotenusa formam um ângulo de 35 graus. Ok, aqui está a nossa bissetriz, tá? E aqui está a nossa mediana, fiz o desenhozinho ali. A diferença entre elas é de 35 graus. Aqui eu botei o 45, afinal, como esse cara da direita aqui é bissetriz, né? Bissetriz de 90 graus é 45. Gera dois ângulos de 45, certo? Ok. Outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte. A mediana de um triângulo retângulo em relação à hipotenusa tem a mesma medida da metade da hipotenusa. Ou seja, esse segmento todo aqui é igual a esse segmento todo aqui. Esse desenho está bem fora da escala da coisa, né? Mas, enfim. Olha só. Então, primeiro ponto é que o triângulo BMC é isósceles, ok? Desse fato, a gente consegue calcular o ângulo C, porque olha só, fazendo soma dos ângulos internos, né? A gente tem B mais M mais C, certo? Eu estou considerando B aqui, esse cara aqui, esse B, vou até escrever ele aqui, né? É MBC, ok? Esse ângulo que eu estou considerando. Esse aqui é 180 graus, né? O MBC, olha só, MBC, ele mede 45 mais 35, afinal é esse ângulo todo. Então ele mede 80 graus, ok? Mais o M, quanto que mede esse cara aqui em cima? Não sei. Opa, então temos um problema, a gente nem vai calcular isso aqui, porque eu não tenho o valor de M, não tenho o valor de C, mas a gente já disse que ele é isósceles, né? Se ele é isósceles, eu não preciso fazer essa soma. Olha só, o que eu sei sobre o triângulo isósceles? Os dois ângulos relativos, né? A base, ou seja, se esses dois lados aqui são congruentes, né? Os ângulos adjacentes aqui também são congruentes, ou seja, se esse cara aqui mede 80, esse cara aqui também mede 80. Então a gente tem que o C é igual, é congruente, né? A BMC, que é igual a 80 graus, certo? Ok? Se o C é 80, olha só, agora sim, segundo passo. Vou olhar o triângulo ABC, que eu tenho dois ângulos, né? Tenho esse cara aqui, que o B que é reto, e o C que eu acabei de descobrir que é 80, eu consigo calcular o A, certo? Então, o ângulo A mais 80 mais o ângulo reto dá 180. E aí a gente tem que o ângulo A é 10 graus. E aí a gente tem a segunda possibilidade, né? Que é no caso da nossa bissetriz ir para a esquerda e a mediana para a direita. Mas aí tu vai chegar nos mesmos valores, certo? Acredito que daí o A vai ser 80 e o C vai ser 10, certo? Então é um caso análogo. 207. As bissetrizes internas dos ângulos B e C. Então aqui, as bissetrizes é o que está em rosinha aqui, tá? Formam um ângulo de 116 graus, ok. Determine a medida do menor ângulo formado pelas alturas relativas aos lados AB e AC desse triângulo. Então ele quer saber esse cara aqui, né? Porque ele é o menor, né? Tem esse cara aqui que é o obtuso e esse cara aqui é o agudo. Então esse cara vai ser o menor. Mas ok. Para mim descobrir esse cara, olha só. Eu não tenho nem quem é esse. Tá, beleza, aqui é 90, mas eu não sei nem quem é esse, nem quem é esse. Então dois ângulos num triângulo fica meio complicado, né? Se eu conseguisse descobrir quem que é esse obtuso aqui, eu conseguiria descobrir ele? Conseguiria, né? Porque ele é o que falta para dar 180. É suplementar. Beleza. O A eu não sei quem é. Aqui é 90, aqui é 90 e esse cara eu não sei quem é. Mas eu consigo calcular o A, certo? Vamos lá. Se eu conseguisse calcular esse A, eu teria o A 90, 90 e veria quanto faltava para 360. Afinal, esse cara aqui é um quadrilátero, né? Como é que eu sei quem é o A? Olha só. Olhando esse triângulozinho aqui, eu vou chamar de, sei lá, M aqui, tá? Vai ficar meio feio, mas ele é o M. Olhando o triângulo BMC. Devia ter feito separado, né? As bissetrizes e depois as alturas. As alturas estão em azulzinho, né? E o rosinho ali é a bissetriz. Ok. Olhando o triângulo BMC, o que a gente tem? A gente tem que B mais C mais 116 graus é igual a 180. Ou seja, B mais C é igual a 180 menos 116, que dá 64. Certo? Isso aí, fechou. Ok. Vamos lá, olhar o triângulo ABC.
C. Por que que eu vou olhar isso? Porque, olha, o ABC são os que têm as letras A, B e C, né? Eu tenho a soma do B e C e quero descobrir o A, então fechou. Outra coisa, né, que eu esqueci de dizer, eu chamei, como eu peguei a bissetriz aqui de B e de C, eu disse que o ângulo B é formado por 2B, né? O ângulo B é igual a 2Bzinho, certo? Porque daí não fica B sobre 2. E aqui é a mesma coisa para o C. O ângulo C foi partido em 2 pedacinhos chamados Czinho, certo? E o A lá em cima, o ângulo A, é igual a A, certo? Para ficar mais certinho. Ok, olhando o triângulo ABC, o que que a gente tem? A gente tem o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C igual a 180 graus. Quem que é o A? O A é o Azinho. Quem que é o B? É 2Bzinho, né? Quem que é o C? 2Czinho igual a 180. Opa, eu sei quanto é B mais C, mas aqui eu tenho 2B e tenho 2C. Então vamos botar em evidência, né? 2B mais C. E aí eu consigo ter o B mais C que eu tenho lá em cima. Então eu consigo substituir, né? Deixa eu trocar de cor aqui. Ok. Igual a 180. Ou seja, o A vai ser o A mais 2 vezes 64 vai ser igual a 180. Quanto que é o A, então? O A é igual. Aqui, esse cara multiplicado dá 128. Vai ser 180 menos 128. Ok. O A, então, é 52 graus. Beleza. Se eu descobrir que o A é 52 graus, agora eu faço a soma desse quadrilátero aqui, né? Vou apagar a continha aqui em cima, porque senão vai faltar espaço. Quem está copiando a conta lá, dá uma pausa e depois prossegue. Então ali, no quadrilátero, eu vou botar esse negócio aqui para tentar lembrar ali. Aqui é o A, aqui é o M. Usando a soma dos ângulos internos, a gente tem A mais 90 mais 90 mais esse cara aqui, vou chamar de X igual a 360, né? Afinal é um quadrilátero. Ou seja, 52 mais 180 mais X dá igual a 360. Então, o X vai ser 360 menos 180 dá 180. 180 menos 152 dá 100... Menos 152 não, né? Menos 52. Dá 128. Deixa eu só conferir. 70, 80, fechou. Isso aí. Só que eu não quero saber o X, né? Eu quero saber esse cara aqui que é o complementar dele. Chamei de Y ali. A gente sabe que X mais Y, eles são suplementares. Vou botar aqui suplementar. A gente tem que X mais Y é igual a 180 graus. Portanto, Y é igual a 180 menos 128. O Y, então, é 52 graus também. Ok? Tranquilo? 208. Eu já fiz o desenhozinho aqui. E lembrando que a gente vai ter as duas possibilidades, né? Como a gente teve na questão anterior. Ou a mediana bate na direita ou bate na esquerda, né? E aí vai dar aqueles casos que tipo assim, o valor do A vai ser o C e o valor do C vai ser o A, né? Ok. Eu não vou fazer os dois casos, tá? Vou fazer um só, mas a gente precisa dos dois para chegar no que a gente quer. Em um triângulo retângulo qualquer, o ângulo formado pela altura e mediana relativa à hipotenusa é igual ao módulo de diferença dos ângulos adjacentes à hipotenusa. Ou seja, o x, que é esse ângulo formado pela altura e pela mediana, né? Chamei de x. Ele é o módulo de C menos A, sendo que C é esse ângulozinho agudo e A é esse ângulo agudo, né? Ou seja, eu tenho que fazer os dois casos para chegar no módulo, né? Porque num eu vou chegar em C menos A e no outro eu vou chegar em A menos C. Certo? Vou fazer o primeiro caso, depois vocês só trocam, botam a mediana nesse lado e a altura nesse, faz as mesmas medidas, as mesmas contas, e aí tu vai chegar em A menos C, então é o módulo da coisa. Certo? Então aqui, primeiro caso, o que a gente tem que olhar? Lembrando, esse cara aqui, onde está aqui no ponto M, é a nossa mediana. E aqui onde está o H é a nossa altura, ou seja, a gente tem 90 graus e 90 graus. Lembrando da mediana, esse cara aqui que é a nossa mediana é igual a metade da hipotenusa, certo? Então a gente tem triângulo isósceles aqui. Se a gente tem que nosso ângulo agudo é A, esse cara agudinho aqui também é A, né? Quem que é esse pedaço aqui da esquerda aqui em cima? Ora, a gente sabe que esse ângulo no total é 90 graus, certo? A gente já tem um pedaço X, que eu não sei quem é, esse pedaço A, que eu também não sei quem é, e esse cara aqui em cima vai ser o que falta para 90 graus,
certo? Esse carinha aqui. Portanto, ele vai ser 90 menos x menos a, certo? Olha só. Da mesma forma que a gente teve o triângulo isósceles aqui, o MBA, olha só, tem do outro lado, né? Porque a gente tem a outra metade da hipotenusa aqui. Ou seja, o triângulo MCB é um triângulo isósceles. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, deixa eu riscar aqui, ó, por completo, também mede C, né? Ou seja, 90 menos x menos a mais x dá C, certo? Então a gente chega na relaçãozinha que eu cheguei aqui em cima. Então olha só, olhando o triângulo CMB, sabendo que ele é isósceles. Deixa eu botar aqui para mim não esquecer de novo, né? Isósceles. Fechou. A gente tem C mais mais 2A, né? Que é a soma dos ângulos internos, ou seja, 2C mais 2A igual a 180, portanto a gente sabe que C mais A é igual a 90 graus. Ou seja, o A, estou isolando o A aqui, certo? O A é 90 menos C. Fechou? Segundo triângulo que a gente vai olhar, o triângulo BHM. BHM, que é o triângulozinho aqui de dentro, né? Olha só. Sim, por que eu vou olhar esse triângulo aqui? Porque eu preciso chegar em x igual a alguma coisa, né? Então, o triângulo que envolve o x é esse triângulozinho aqui, né? Eu usei o outro para botar o a em função do c, porque a gente tem duas variáveis ali. E o negócio era a gente ter... a gente ter as duas, né? Nesse caso aqui, eu acho que foi mais para acrescentar a variável c, né? Porque se eu olhar esse triângulo aqui, ó, eu tenho x, a e 90. Então, eu preciso ter o c para nossa formulazinha ali. Ok. Então, 2a mais 90 mais x dá 180 graus, fazendo a soma desses ângulos internos do triângulo BHM. Ok. Então, o x, vou isolar o x, né, porque eu quero o x isolado, é igual a 180 graus menos 90 menos 2a, certo? Ou seja, 90 menos a menos a. Só que eu quero ter c nessa fórmula, né? Se eu quero ter o c e conseguir botar o a em função do c aqui em cima, eu vou substituir um desses a, porque eu não vou substituir os dois, senão eu vou ter só o c, né? Então, aqui, substituindo um desses a, olha só, vai ficar x igual a 90 menos a menos o valor do a aqui em cima, que é 90 menos c. E aí a gente chega em x igual a c menos a. Só que a gente quer x igual ao módulo de c menos a, né? Então, agora faz o segundo caso, que é quando o m está aqui e o h está aqui, e tu vai chegar aqui, x é igual a menos c. Então, dessa informação 1 e dessa informação 2, tu chega no módulo desse cara, certo? Tranquilo? 209. Mostre que, se uma mediana relativa ao lado de um triângulo mede a metade desse lado, então esse triângulo é retângulo. Se ele mede, olha só, se essa aqui é a nossa mediana, tá? Fiz um triângulo ABC, aqui tá a nossa mediana, e ela mede metade desse lado. Ou seja, como esse cara aqui é o ponto médio, né? Esse cara aqui é igual a esse, que é igual a esse cara aqui, certo? Olha a nossa semelhança de triângulos aí. O que ela vai dizer pra gente? Vamos ver o que a gente tem de semelhante aqui, vamos lá. Primeiro passo. O que a gente sabe? A nossa hipótese é que a mediana mede metade do lado. E a gente quer mostrar que ele é retângulo, né? Ok. Repara que esse cara aqui, ó, é isósceles, né? Vamos botar aqui. Primeiro passo, triângulo AMC. Ele é isósceles. Fechou. Ele é isósceles por causa que a mediana é metade desse lado aqui. Então, os dois são iguais. Se eles são iguais, esses ângulos aqui também são. Então, vou chamar esse cara aqui de A. Vou chamar de C, né? Porque vai dar o C inteiro ali. C. E aqui também é C. Ok, só que do outro lado a gente também tem um triângulo isósceles, que é o triângulo ABM, né? Deixa eu botar AMB, né? Pra ficar meio parecidinho com o de cima. É isósceles também. Então, esse cara aqui é B e esse cara aqui também é B, né? Ok. Vamos usar a soma dos ângulos internos aqui do triângulo ABC. Então, triângulo ABC, a gente tem A mais B mais C igual a 180 graus. Só que quem que é o A? O A é B mais C, né? É o ângulozinho Bzinho mais Czinho. Quem que é o C? É o ângulo Czinho. E quem que é o B? É o ângulo Bzinho, né? Ou seja, B mais C mais B é igual a 180 graus. Quantos B eu tenho aqui? 2B. Quantos C?
2C. Eu tô falando C, mas é Czinho minúsculo, né? Porque é muito demorado falar Czinho minúsculo. Ou só Czinho, né? Porque já dá a entender que ele é pequenininho. B mais C igual a 180 graus, né? Botei o 2 em evidência. Agora, dividindo por 2, a gente tem que B mais C é 90 graus. Se B mais C é 90 graus, quem que é o B mais C mesmo? É o ângulo A. Ou seja, o nosso triângulo é retângulo, certo? Então, portanto, o triângulo ABC é retângulo. Demora bastante escrever, né? Fechou. Certo? Fácil, né? A 210 já veio resolvida, né? Mas só vou falar um pouquinho por cima. Sendo, é meio que os próximos exercícios a gente vai usar isso, né? A gente já usou isso para resolver a 209. Isso que eu tô dizendo é tipo essas ideias, né? É meio que semelhante à resolução. Sendo ABC um triângulo isósceles de base BC e M um ponto da base, prove que se a M é mediana, então a M é bissetriz e altura. Olha só, triângulo é isósceles, né? Então esse cara é igual a esse é igual a esse. Daí tá falando que se esse cara aqui for a mediana, então esses dois pedacinhos aqui são congruentes. Olha só o caso LLL. A gente vai ter, olhando o triângulo da esquerda e da direita, né? A gente vai ter todos os lados congruentes. Ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulozinho aqui de cima é igual a esse cara aqui, e esse de baixo é igual a esse de baixo. Ou seja, vai ser bissetriz e altura, né? Porque se esses dois de baixo são iguais, e a gente sabe que eles são suplementares, cada um tem que ter 90 graus, né? Meio que tranquilo de ver, né? O segundo passo, o segundo que ele quer provar, né? E o terceiro também sai praticamente pela mesma ideia, né? Claro que não pelo mesmo caso e tudo mais, mas é o mesmo jeito de ver, vamos assim dizer. Terceiro caso, mesmo esquema. 211. Demonstre que em todo triângulo isósceles sempre temos duas alturas congruentes. Então a gente quer mostrar, vou botar aqui, queremos que o CD seja congruente a BE. Pelo meu desenho, né? Pelo meu desenho tem um triângulo ABC, em que o segmento CD é a altura relativa a AB e o segmento BE é a altura relativa a AC, certo? Seguinte, a gente quer mostrar esse aqui, né? Se a gente quer mostrar esse aqui, a gente tá falando de triângulos, eu tenho que olhar os triângulos que têm medidas CD e BE, né? Então eu separei esses dois triângulozinhos aqui de dentro, olha só. Esse cara aqui, certo? E esse cara aqui, ó. Certo? Desenhei os dois aqui embaixo. Como o triângulo ABC é isósceles, eu sei que esse ângulo C aqui no triângulo EBC é igual ao ângulo B do triângulo DBC, certo? Porque o triângulo ABC é isósceles. Então, pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, a gente tem que esses dois caras aqui são semelhantes, certo? E como eles têm um lado em comum, né, a razão é 1, eles vão ser, na verdade, semelhantes, certo? Então, vamos botar aqui. Primeiro, a gente sabe que o ângulo B... Vou botar... É melhor botar certinho aqui, né? Vamos botar. Primeiro, BC é congruente a BC, né? Nos dois triângulos. Afinal, é o mesmo pedacinho aqui, né? O ângulo DBC é congruente ao ângulo ECB, certo? Além disso, o ângulo D é congruente ao ângulo E. Ou seja, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, né? Porque olha só, o lado daqui, o ângulo oposto é o de 90 graus. A gente tem que eles são semelhantes, né? O triângulo DBC é congruente ao triângulo EBC. Ok, se eles são congruentes, então a gente tem que DB é congruente a EB, o BC é congruente a BC, e era isso que a gente queria mostrar, né? Não é não, é o CD, né? Vamos lá. E a gente também tem que o CD é congruente, CD é congruente ao... Opa, tá errada essa minha congruência, tá errada essa minha congruência, vamos ver. O DC, DB, né?
que é entre 1 e 90 graus. 1 e 90 graus é o CE aqui. Esse é. Fechou. O CD é congruente ao EB. Eu vou colocar todos aqui que é melhor, né? E o CB é congruente ao BC, né? Certo? Dos dois triângulos. E a gente mostra o que a gente queria mostrar por esse cara aqui, né? CD é igual a EB. Certo? Concluímos o que a gente queria. Ok? 212. Mostre que se uma altura e uma mediana de um triângulo coincidem, então esse triângulo é isósceles. O segmento AM ele vai ser a nossa mediana e a nossa altura, ou seja, esses dois pedacinhos aqui são congruentes, né? Afinal tem um ponto médio aqui, e além disso aqui é 90 graus. Então olha só, a gente gerou dois triângulos aí, né? O triângulo AMB e o triângulo AMC. Vamos ver o que a gente tem em relação a eles, né? A gente tem um lado em comum, certo? Que é o AM. Então, aqui, AM congruente a AM, afinal é o mesmo cara. Outra coisa que a gente tem é o ângulo M, né? O ângulo AMB é congruente ao ângulo AMC, né? Afinal, os dois são 90 graus, afinal é a altura, né? Terceiro ponto, a gente tem que BM é congruente a MC, certo? Então, pelo caso, vamos botar aqui, caso L a L, a gente tem que o triângulo AMB é congruente ao triângulo AMC. Ou seja, esse cara aqui é igual a esse cara aqui e esse cara aqui é igual a esse cara aqui, certo? Podemos concluir isso, 1 e 2, entre 1 e 2, entre 1 e 2, entre 2, é isso aí, fechou. Vamos nem pensar nos ângulos, né? Porque não está pedindo os ângulos, então não vou nem falar dos ângulos. Está pedindo que esse cara aqui seja isósceles, ou seja, que esse cara aqui seja igual a esse aqui. E é, né? Porque se eles são congruentes, a gente tem que seus lados respectivos são congruentes. Então, a gente tem que AB é congruente a AC, certo? Isso é o que a gente quer mostrar, então deixa aí. Não vamos ficar funicando coisa que não precisa. Fechou? Pelo caso, então, L a L. 213. Mostre que se uma altura e uma bissetriz de um triângulo coincidem, então esse cara é altura e bissetriz, então 90 graus para cada lado, e esses dois caras são iguais. Então ele é isósceles, né? Então de novo a gente quer mostrar que AB é congruente a AC. Mesmo esquema, né? Eu vou olhar o que eles têm em comum aí, né? A gente tem, isso, vamos olhar o que eles têm em comum. Triângulo AMB e triângulo AMC. Vamos lá. Primeiro ponto. Os ângulos são iguais ali, né? O BAM é congruente ao ângulo BAM, MAC, né? Afinal, aquele cara lá é bissetriz. BAM, MAC. Fechou. Outra coisa que eles têm em comum, o segmento AM, né? Afinal, ele é comum aos dois, né? Então, eles são congruentes. O terceiro ponto, esse ângulo de 90 graus, né? O ângulo AMB é congruente ao ângulo AMC, certo? Então, de novo, o nosso caso é ângulo, lado, ângulo, né? Por esse caso, a gente tem que esses dois triângulos são congruentes. Triângulo AMB congruente ao triângulo AMC. Portanto, a gente tira nossas razões de semelhança. A gente não tira nossas razões de semelhança, né? Eles são congruentes, então a razão é 1. Então, a gente tem que o lado AB é congruente ao lado AC, né? Porque esse cara aqui é o comum esse aqui, esses dois aqui vão ser iguais, esses dois aqui também vão ser iguais. Certo? Tranquilo? 214. Ah, tá. Meio que esse daqui só... esses exercícios aqui que a gente resolveu, eles são bem a carinha desse daqui, né? Meio que seguiu a mesma lógica, né? Foi isso que eu estava querendo dizer antes. 214, então. Prove que as bissetrizes dos ângulos agudos de um triângulo retângulo formam ângulos que independem dos valores daqueles ângulos agudos. Ou seja, não importa qual é o ângulo, vai dar um certo resultado, né? Ok. Seguinte.
Aqui eu fiz o triângulo ABC retângulo em B, né? O ângulo A, de novo, eu chamei de 2Azinho, né? Para não ficar com fração. E o ângulo C eu chamei de 2Czinho, né? Ok. Eu chamei de P o ponto de intersecção das duas bissetrizes, né? Então, vou dizer que esse cara aqui é X, né? Porque ele é um dos ângulos formados pelas bissetrizes. O que a gente sabe ali sobre esse X? A gente sabe, olhando o triângulo ABC, que A mais X mais C é igual a 180 graus, né? Soma dos ângulos internos. Beleza. Então, a gente sabe que A mais C vai ser igual a 180 menos X. Por que eu isolei A mais C? Porque eu não quero saber do A mais C, né? Eu quero saber do X. Então, eu tenho que achar outro triângulo que eu consiga substituir o A mais C. E que triângulo é esse? Vai ser o triângulo ABC, né? Porque, olha só, o A é 2Azinho, o C é 2Czinho e tem um ângulo de 90 graus. Então, olha só, a gente tem 2Azinho mais 2Czinho mais 90 graus igual a 180 graus. Então, a gente tem 2A mais C, né? Botei o 2 em evidência, é igual a 90 graus, porque esse 90 vai passar para lá, diminuindo, né? A mais C a gente sabe que é esse cara aqui, né? Então, eu vou substituir. Olha só, 2 vezes o 180 menos X é igual a 90 graus. Então, aqui vai ficar 360 menos 2x igual a 90 graus. Ou seja, 360 graus menos 90 é igual a 2x. Isso aqui dá 270 igual a 2x, portanto, o nosso x é 135. Ou seja, não importa quem é os nossos ângulos agudos, sempre esse cruzamento vai representar 135 graus, certo? E esse cara aqui, o agudinho aqui, vai ser o que falou para 180, né? 45, né? Se as minhas contas estiverem certas, certo? Então, não varia de acordo com os ângulos desse triângulo. Fechou? Portanto, que ele seja retângulo, né? 215, para a gente finalizar, então. Demonstre que, se duas alturas de um triângulo são congruentes, então esse triângulo é isósceles. Beleza, a gente quer mostrar que AB é congruente a AC, né? Ok. Se falou das alturas, a gente tem que usar as alturas, né? Elas são congruentes. É melhor a gente fazer o desenho desses triângulos separados, né? Vou chamar aqui de E e aqui de D. Sei lá. Vamos lá. Aqui. E aqui. Olhando o triângulo E, B, C. Esse cara aqui é igual a aqui. D, B, C. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Beleza, aqui é um ângulo reto, né? E o BC também é congruente nos dois, né? Afinal, é o mesmo lado nos dois. Como ele é um triângulo retângulo, a gente sabe que esse terceiro lado vai ser igual a esse terceiro lado, né? Pode fazer por Pitágoras, ou até mesmo usar um caso especial aqui de semelhança de triângulos retângulos, certo? Então, a gente tem que o triângulo EBC é congruente ao triângulo DBC, certo? E aí, portanto, dessa informação aqui, a gente tem que o AB... a gente não tem que o AB é congruente a isso, né? O que a gente tem? A gente tem que o lado BE é congruente ao lado CD, né? Ok? O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Se eles são congruentes, beleza. A gente tem que esse cara aqui é congruente a esse cara aqui, certo? Por quê? Vamos lá. Se eles são congruentes, esse ângulozinho aqui, entre o 3 e o 1, tem que ser igual a esse cara aqui, certo? Assim como, deixa eu botar em outra cor aqui, esse cara aqui é congruente a esse cara aqui, ok? Então, se esse ângulo aqui é igual a... Vamos até botar aqui. E também o ângulo B é congruente ao ângulo C. Portanto, o triângulo ABC é isósceles. Mais fácil, né?
Ao invés de olhar pela medida dos lados, senão a gente teria que fazer mais conta. A gente tem que ir pelos dois ângulos, se os dois ângulos aqui são congruentes, os lados também opostos a esses ângulos também vão ser, né? Então ele é isósceles. Certo? Tranquilo? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até uma próxima.